O artigo 1º do Código Penal, um artigo importantíssimo, afinal, é com ele que muitos juízes, desembargadores e ministros fundamentam sua decisão. De forma indireta, a gente usa esse artigo para quase tudo que a gente fala, pensa sobre as legislações criminais. A redação do artigo 1º do Código Penal é: não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia cominação legal. Esse princípio da legalidade, dito em latim da seguinte forma: nullum crimen, nulla pena sine prévia lege, que significa, traduzindo, o seguinte: não existe crime e nem pena sem uma prévia lei para poder punir. Veja que eu estou falando lei. Eu não estou falando decreto, não estou falando em resolução, em ofício, carta, documento, norma da Anvisa. Eu estou falando em lei. Então, para ser criado um crime, obrigatoriamente, crime, pensa o seguinte: crime tem que ter uma lei antes. E essa lei tem que ser feita por quem? Pelo seu prefeito da sua cidade, pelo governador, pelo deputado estadual, por quem? Essa lei tem que ser criada pela União, porque de acordo com a nossa Constituição Federal, lá diz o seguinte, que será de competência privativa da União a criação de leis penais e processuais penais. Interessante. E já no nosso artigo 59 da Constituição, afirma o seguinte, que o processo legislativo, ou seja, o processo de legislar, de criação das leis, será da seguinte forma: dois pontos, por emendas à Constituição, as famosas emendas constitucionais, por leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, por decretos, por resoluções e etc. Para não me estender muito. Então veja que existe uma forma de se criar leis. Como eu já falei, leis complementares, leis ordinárias, e cada uma dessa lei tem a sua função de criar leis penais, leis trabalhistas, processuais, para tratar, por exemplo, do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Maria da Penha. Não é qualquer lei, não é uma lei orgânica, por exemplo, do seu município, que um prefeito vai dizer, a partir de amanhã, quem abrir estabelecimentos de bebidas aos finais de semana terá um crime de 2 a 10 anos. Não pode. Tem que, a lei para ser criada tem que ser a lei que a Constituição permite. Então, veja que esse princípio da legalidade afirma o seguinte, que além de ter uma lei falando sobre crimes, essa lei tem que ser a lei correta constitucionalmente, ou seja, a lei que está na nossa Constituição, tratando de, por exemplo, leis complementares, pode tratar de direito penal e daí em diante. Outra coisa, o nosso artigo 1º do Código Penal nos garante que, pelo princípio da legalidade, a gente tem que ter uma lei, essa lei tem que ser constitucional, essa lei também tem que ser anterior, ou seja, quando eu digo não existe crime sem lei anterior que o defina, eu estou afirmando que, para eu dizer que tal conduta humana é um crime, eu tenho que, antes disso, já ter uma definição de crime e essa definição tem que ser legal. Então, por mais que eu crie por lei, aprovado pelo Congresso Nacional, ou seja, pelo Senado Federal, pela Câmara dos Deputados e depois sancionada pelo presidente, esse crime tem que ser anterior à minha conduta. Então, se hoje eu pratico a conduta de, digamos,
surfar na praia e daqui a um mês tem uma lei dizendo que a pessoa que surfar aos finais de semana será crime, porque o ato de surfismo seria um crime, eu tenho que a minha conduta ser posterior à criação do crime. Porque se for anterior à criação do crime, como é que eu vou me prevenir ou evitar uma conduta que é dada como criminosa se eu nem sabia que isso era crime? No passado, um rei, com o intuito de punir determinada pessoa, criava um crime de uma coisa que a pessoa já fez para poder falar, bom, se fulano fez uma casa de madeira no terreno tal, essa conduta eu vou dizer que é criminosa para poder prendê-lo. Só que, com a nossa Constituição cidadã, a gente, pelo princípio da anterioridade, temos de forma bem clara que a pessoa só pode ser punida por conduta praticada após a criação de uma lei constitucional prévia, afirmando que a minha conduta é criminosa. Com isso, eu já não pratico mais. E por último, esse princípio da legalidade também se subdivide pela quarta subdivisão, em princípio dos direitos humanos. Para finalizar, eu gostaria de afirmar para vocês que esse princípio da legalidade tem que estar como base nos princípios dos direitos humanos. Para quê? Para evitar que minorias sejam atingidas por abuso. Mesmo que uma lei seja aprovada no Congresso, nas duas casas, por maioria de votos, é uma lei legal. Mas será que essa lei não fere os direitos humanos e por isso seja inconstitucional? Talvez sim. Eu vou criar um absurdo agora aqui para que vocês entendam, tá bom? A título didático. Digamos que o Congresso, os deputados e os senadores aprovem uma lei afirmando o seguinte: pessoas idosas com mais de 70 anos que estiverem hospitalizadas com tuberculose poderá ser dado um sedativo para que eles morram, com o objetivo de eles não transmitirem a tuberculose para outros pacientes e também com o objetivo deles não sofrerem tossindo muito. Será dado um anestésico para que eles morram. Essa lei, como vocês estão vendo, absurda, elas ferem os direitos humanos, até porque ninguém terá a sua vida retirada por abuso de poder. A vida, o princípio do nosso direito à vida é constitucional, é uma cláusula pétrea, é um direito individual. Então, é lógico que essa lei, apesar de ter sido aprovada pelo Congresso, nas duas casas, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, por maioria de votos, aprovada depois pelo presidente da República, e ter sido feita anteriormente a pessoa ter tuberculose, veja que ela é uma lei absurda. Então, mesmo que passe pelo princípio da legalidade, anterioridade, reserva legal, ou seja, sido criada a lei competente, ordinária, orgânica, medida provisória, resolução, decreto legislativo, seja o que for, ela ainda possui uma subdivisão, que é não ferir o princípio dos direitos humanos. Então veja como é delicada essa criação do processo legislativo, ou seja, do princípio da legalidade. Muitas pessoas que não sabem disso, quando falam em princípio da legalidade, imaginam isso de uma forma bem crua, ou seja, não existe crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Basta que uma pessoa crie uma lei de qualquer jeito, pronto, se a lei criou, cumpra. É para isso que o senador do seu estado, que é o fiscal, que é o criador das leis, vamos dizer assim também, ele tem essa competência de saber a lei que vai fazer. Eu vejo muita gente falando assim, o senador da minha cidade disse que vai aprovar uma lei que será permitida a queimada, a destruição da fauna e da flora. Tá. Por mais que ele diga que vai fazer, outra coisa é isso ser constitucional. Às vezes até a lei é aprovada, mas o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, vai lá e veta, cancela, diz que determinada lei é inconstitucional e por isso não será mais validada. Gostaram do vídeo de hoje? Espero que tenham entendido o que o nosso artigo 1º do Código Penal diz, que é o princípio da legalidade. Eu subdividi em princípio da anterioridade, princípio da reserva legal e princípio dos direitos humanos para que a gente tenha um conhecimento a mais do que significa
princípio da legalidade. Espero que tenha gostado e até mais.